As técnicas de São Paulo poderão ter o melhor aproveitamento das aulas graças a uma nova tecnologia que está sendo importada da Argentina, o aro magnético. A produção do aparelho é feita pelos próprios alunos da instituição e deve estar em todas as ETECs até 2013. A repórter Gabriela Bacelar traz mais detalhes sobre essa novidade. O Centro Paula Souza, administradora das escolas técnicas do Estado, as ETECs, juntamente com o INTE, Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da Argentina, capacitaram alunos e professores para a produção de um dispositivo chamado aro magnético, que permite uma ótima captação do som aos deficientes auditivos funcionais, os hipoacústicos. Com componentes simples e de produção que pode ser feita em até um dia, os alunos de elétrica e eletrônica, com acompanhamento dos técnicos argentinos e professores, construíram esse circuito. Como pode observar, no simples computador, trabalhado no simples eletrônico, nessa montagem nós temos a chavinha de liga, nós temos o potenciômetro para ajuste, abrir dos sinais, nós temos o fluido de entrada para registração, pode ser bateria ou pode ser através de conexão de uma fonte. Como entrada de sinais, nós podemos utilizar um simples microfone. E aqui nós temos por último o fluido de saída do sinal. E esse saída do sinal pode ser um alto-falante, ou pode ser uma arqueira, ou propriamente água magnética que está montada numa sala ambiente. Segundo o censo do IBGE de 2010, cerca de 300 mil pessoas não escutam nada. 2 milhões escutam com muita dificuldade e cerca de 7 milhões escutam com alguma dificuldade. A socióloga Sônia Ramires, que é deficiente auditiva funcional, diz que esse equipamento é ótimo para quem utiliza o aparelho auditivo, pois facilita a compreensão do som. E esse equipamento que a gente usa, o aparelho auditivo, é um amplificador. Só que ele capta tudo. Então, se passa um avião, um carro, aí eu não posso conversar. Se eu estou em um restaurante, barulho de prato batendo, barulho das pessoas conversando, interfere. Então, principalmente para o ambiente artístico, ambiente escolar, conferências, esse equipamento é muito bom para quem usa aparelho auditivo. Ok, então, vocês viram que o funcionamento dela, a montagem dela é muito simples. Ela é um amplificador, tá? E vai só captar a frequência do dispositivo de audição. Gostou, Cascais? Gostei. Gostou? Fácil de montar, né? Só pede para a tradutora chegar mais perto de você um pouco. Então, a Sônia Ramires é uma amiga minha, socióloga, ela é de São Paulo, né? Ela falou assim, pelo amor de Deus, você tem que falar sobre isso, que eu quero espalhar para o Brasil inteiro. Ela é muito fácil de montar, tá? É uma tecnologia que está vindo, está em São Paulo. Eu acho que poderia vir aqui em Curitiba também. Sala de aula? Meu Deus, já pensou? E a maioria usa aparelho, né? Não é verdade? Última. Bom, essa daqui é um projeto, tá? Que é para formação, na verdade é para conscientização de futuros engenheiros, né? Então nós usamos uma pesquisa movendo a sustentabilidade ambiental mais a inclusão social. Fizemos um projetinho lá, mas é para preparar agora os novos engenheiros. Então o que nós fizemos aqui? Nós separamos, né? Fiz o pessoal correr atrás de lixos, fiz com que eles fossem ver como é que é o sol aqui no Brasil, que é mais, em média, 6 horas por dia, né? A maior parte do Brasil, né? Nós temos o sol, né? E eles fizeram várias pesquisas para montar, tá? Um sistema de aquecimento solar de água, tá? Então, através do sol, né? Utilizando os lixos, né? Os lixos descartáveis, aí eles teriam que mudar. Mas aonde que está o lado social? Eu coloquei assim que na linha de montagem, na manufatura, as pessoas com deficiência visual vão ter que participar. Ok? Então, provavelmente, futuramente, nós vamos ter em vários locais, né? Já com a participação dessas pessoas.
Então, o desafio foi, vamos lá fazer a pesquisa, né, com os lixos e também fazer a pesquisa, né, de uma forma que as pessoas com deficiência visual possam participar. Então, aqui eles fizeram várias pesquisas. Esse sistema de aquecimento, ele é comum, tá? A gente tem vários manuais. Mas a diferença é que eles testaram, né, a literatura e chegaram, né, a como melhorar para as pessoas com deficiência visual poder participar desse processo. Bom, o que levou nesse estudo? No lado de ambiente, as crianças, eu falo crianças, tá? São maiores do que eu. Eles utilizaram material descartável, reciclável. Eles estudaram a composição, decomposição do material e também estudaram o que aquela comunidade andava consumindo. Você vê que eles descobriram outros viés de pesquisa. E na parte de manufatura para pessoas com deficiência, né? Então, eles estudaram a pessoa com deficiência visual, eles elaboraram o ferramental para poder produzir isso. Gente, precisa de ferramentas para produzir qualquer produto. Então, eles produziram o ferramental e também eles corrigiram o processo, né, como fazer esse processo funcionar com a participação desse pessoal. Aqui eu mostro, tá, as ferramentas, os conceitos que foram utilizados no estudo do meio ambiente e na parte de manufatura. Na parte de manufatura foi estudada a área de ergonomia de produtos, usabilidade, design universal, o design de manufacturing, as tecnologias assistivas utilizadas pelas pessoas com deficiência visual e também a engenharia simultânea. No lado de ambiente, todo o lado do design ambiental. Estão saindo, mais dois. Bom, agora no finalzinho aqui, eu mostrei, né? Bom, eu mostrei para vocês o case, né, de tecnologias que estão disponíveis, que nós podemos utilizar. De graça, que é a Code, né? Tem muita coisa para ser feita. A outra eu mostrei outra tecnologia fácil de montar, que é o aro magnético. E também essa, né, como acrescentar dentro dos projetos, né, a manufatura. Mas aqui eu trouxe uma outra foto, é da Edenia Garcia. Edenia Garcia, ela é uma das campeãs de natação. Um fato interessante, ela está assinando aqui o cartão, ali está o cartão assinado, né? E se vocês podem observar que a caneta é normal, ela é cadeirante, tá? E a mão dela, ela tem dificuldade nas mãos, tá? E ela é campeã. Então vejam só, agora sim, aqui é uma tecnologia de serviço, tá? Aqui, para a Irene ser campeã, provavelmente tem professores para ajudar ela a escrever com aquela caneta normal, provavelmente tem professores de educação física, profissionais, fisioterapeutas, então outras áreas trabalhando junto. Então, vocês podem observar que, às vezes, a pessoa com deficiência não está utilizando o dispositivo da tecnologia assistiva, mas, com certeza, utilizaram serviços de profissionais ligados à tecnologia assistiva, né? E, finalmente, aqui, né, na parte de cidadania e inclusão. Então, como fazer isso? Como você conduzir essa imagem, inclusão, né? Inclusão social, inclusão educacional, o que fazer? Bom, eu coloco assim, primeira coisa, identifique, né, na pessoa a qualidade dela, o que ela consegue fazer, veja a habilidade. Agora, quanto a característica de deficiência, utilize ela para tirar as barreiras, ok? Para você simplesmente, né, utilizar a deficiência, né, para você ver como fazer aquilo acessível, ok? Porque não é através da deficiência que você, né, você vê a característica da pessoa, ok? E obrigada. Se tiver, desculpa se eu usei algum termo muito técnico, né? Desculpa, estou à disposição para as perguntas. Nós não vamos saber o que a pergunta separa, nós vamos
primeiro para o intervalo, né, coffee break. Eu só queria agradecer, então, a doutora Lúcia Miyake e também agradecer aos nossos tradutores, que são os tradutores intérpretes de Libras do CIANI, do Centro Universitário Ninter. Hoje à tarde nós estamos com o Peterson Simões e com a Marli Pessoa. De manhã também tivemos outros e amanhã também teremos, né? Então, agradecer e palmas para eles também. Né? Então, nós vamos para um rápido intervalo, um coffee break, que está servido já, e retornaremos em seguida para a palestra do nosso querido amigo Sérgio ali, que já está ansioso.